Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu trago para vocês 108 repetições do Metta Bhavana, a meditação do amor universal. Antes de cada verso, você pode pensar e focar em uma pessoa, que pode ser você mesmo. Escute ao longo do seu dia, na sua rotina, para atrair as melhores energias de amor universal. Vamos começar. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia.
que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que
que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo,
que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma,
que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere
as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento,
que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia.
que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres,
que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia, que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz
de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma.
que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere
as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade,
que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia.
que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso
sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres,
que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as verdadeiras causas da felicidade, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez
de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento. Que se libere totalmente do seu karma. Que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo. Que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres. Que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Que seja feliz. Que se liberte do sofrimento. Que encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que supere as verdadeiras causas do sofrimento.
que se libere totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres, que encontre nisso sua fonte de alegria e energia.